Ela era baronesa, viúva, poderosa, dona de terras que se perdiam no horizonte. Ele era tropeiro, mulato, sem sobrenome, sem terra, apenas as mulas, a estrada e o pó da vida. Quando os olhares dele se cruzaram naquela tarde de 1870, em pleno coração do Império do Brasil, algo impossível começou a acontecer, um amor que não deveria existir. Um escândalo que abalaria toda a sociedade paulista e um segredo que duraria 3 longos anos. Esta é a história real da baronesa Isabel do Vale Formoso e Joaquim, o tropeiro que ousou amá-la. E hoje você vai descobrir cada detalhe dessa paixão proibida. Se você gosta de histórias reais que emocionam, se inscreva no canal, porque o que você está prestes a ouvir é de arrepiar. São Paulo, 1870. A fazenda Vale Formoso era uma das mais prósperas da região de Campinas. Cafezais intermináveis, casarão imponente de 3 andares, com azulejos portugueses e móveis importados da Europa. Escravizados trabalhavam sob o sol inclemente, carregando cestos pesados de grãos vermelhos. E no centro de tudo isso, reinava a baronesa Isabel do Vale Formoso. Isabel tinha 35 anos, pele clara, cabelos escuros presos num coque elegante, olhos castanhos profundos que carregavam um peso invisível. Viúva há 4 anos. O barão Henrique do Vale Formoso havia morrido de febre amarela, deixando-a sozinha com uma fortuna imensa e uma solidão ainda maior. Ela administrava tudo com mão de ferro: os negócios, os trabalhadores, as contas, as exportações. Ninguém ousava questioná-la. Mas por trás daquela postura implacável havia uma mulher cansada, uma mulher que sorria pouco, uma mulher que às vezes ficava parada na varanda do casarão, olhando para o horizonte como se procurasse algo que nunca chegava. Foi numa tarde de março, quente e úmida, que Joaquim chegou à fazenda. Ele vinha com uma tropa de 12 mulas, carregadas de tecidos finos, ferramentas e açúcar mascavo vindos de Santos. Tropeiro de profissão, mulato de pele morena banhada pelo sol, olhos negros intensos, um corpo forte e marcado pelo trabalho árduo das estradas. Joaquim tinha 28 anos, não tinha sobrenome, não tinha terra, não tinha nada além do que carregava nas costas e da reputação de ser um homem honesto e trabalhador. Quando ele entrou no pátio da fazenda, conduzindo as mulas com firmeza, Isabel estava na varanda do casarão, revisando documentos. Ela ergueu os olhos e viu. Ele também viu. Não foi um olhar comum. Não foi um cumprimento protocolar entre patroa e prestador de serviço. Foi outra coisa. Algo que atravessou o ar quente daquela tarde e prendeu a respiração de ambos. Por um instante que pareceu durar uma eternidade. Isabel desviou o olhar rapidamente, fingindo voltar aos papéis, mas suas mãos tremiam levemente. Joaquim tirou o chapéu, fez uma reverência respeitosa e seguiu com as mulas até o armazém. Mas ele também sentiu. Aquele encontro de olhares, tão breve, tão intenso, foi o início de tudo. Se essa história está te tocando, deixe seu like, porque o que vem a seguir é impossível de esquecer. Joaquim voltou à fazenda uma semana depois, e depois outra, e outra, sempre com alguma entrega, sempre com uma desculpa plausível. Isabel, por sua vez, começou a encontrar motivos para estar presente quando ele chegava, para supervisionar pessoalmente as mercadorias, para conferir os recibos, para apenas estar lá. Os empregados não perceberam, ou fingiram não perceber, mas entre Isabel e Joaquim algo crescia. Foi numa tarde de chuva, 2 meses após o primeiro encontro, que eles trocaram as primeiras palavras verdadeiras. Joaquim estava no galpão, organizando sacos de café, quando Isabel entrou. Estava sozinha, vestido de seda escura, cabelos ligeiramente molhados pela chuva que começava lá fora. Joaquim perguntou se ela precisava de ajuda, chamando-a respeitosamente de senhora baronesa. Isabel hesitou e disse que não, que apenas vinha conferir a organização. O silêncio pairou entre eles. O som da chuva batendo no telhado de zinco preencheu o espaço. Então Isabel perguntou de onde ele era. Joaquim parou,
Olhou para ela e pela primeira vez realmente olhou. Disse que era de lugar nenhum, que nasceu na estrada, cresceu na estrada e era na estrada que vivia. Isabel comentou que devia ser difícil não ter raízes. Joaquim sorriu de leve, um sorriso triste, e respondeu que era mais difícil ter raízes e viver preso nelas. Isabel sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que ela não sentia há anos. Ela pediu que ele a chamasse de Isabel quando estivessem sozinhos. Joaquim ficou surpreso, assustado até, dizendo que não podia. Mas ela insistiu, dando um passo à frente, dizendo que ali dentro daquele galpão, sob aquela chuva, ela não era baronesa, era apenas Isabel. E assim começou. Os encontros se tornaram frequentes, sempre escondidos, sempre perigosos. Isabel saía do casarão tarde da noite, quando todos dormiam, e caminhava pela mata fechada até uma clareira escondida perto do riacho. Joaquim a esperava ali, sentado numa pedra, olhando as estrelas. Eles conversavam por horas sobre tudo e sobre nada. Isabel falava da solidão de ser viúva rica numa sociedade que a admirava, mas não havia. Joaquim falava da liberdade de não ter nada, mas também da tristeza de nunca pertencer a lugar algum. Certa noite, Isabel perguntou se ele já havia amado alguém. Joaquim respondeu que nunca teve tempo para isso, que a estrada não deixava. Ela perguntou, e agora? Ele acariciou o rosto dela com os dedos ásperos, marcados pelo trabalho, e disse que agora não sabia mais viver sem ela. Isabel fechou os olhos e lágrimas escorreram silenciosas. Disse que aquilo era loucura, que os dois sabiam. Joaquim concordou, mas perguntou desde quando o coração entendia de razão. E ali, naquela clareira escondida, longe dos olhos do mundo, eles se amaram. Não apenas os corpos, mas as almas. Histórias como essa continuam aqui no canal. Se inscreva para não perder nenhuma. Como Joaquim viajava constantemente, Isabel começou a escrever cartas. Cartas longas, profundas, apaixonadas. Ela as escondia em pequenos embrulhos de tecido e entregava pessoalmente a ele, nos encontros secretos. Joaquim guardava cada uma como se fosse ouro, lia e relia, nas noites solitárias, nas estalagens das estradas. E ele também escrevia, com letra torta e palavras simples, mas honestas. Isabel guardava as cartas dele numa caixa de madeira escondida sob o assoalho do quarto. 3 anos se passaram assim. 3 anos de encontros noturnos, de beijos roubados, de juras sussurradas, de um amor impossível que contra todas as probabilidades resistia. Mas segredos, por mais bem guardados, nunca duram para sempre. Isabel percebeu que estava grávida numa manhã de inverno. Ela estava sozinha no quarto, olhando-se no espelho, quando sentiu a ausência do sangramento mensal, a tontura matinal, a sensação estranha no ventre. Ela se sentou na cama tremendo. Grávida, aos 38 anos, de um homem mulato, sem título, sem terras, sem nome. Ela tentou esconder, usou vestidos mais largos, evitou reuniões sociais. Trancou-se na fazenda sob a desculpa de estar cuidando dos negócios. Mas Isabel sabia que não conseguiria esconder para sempre. E precisava contar a Joaquim. Numa noite chuvosa, ela o encontrou na clareira. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto dela. Perguntou o que havia acontecido. Isabel respirou fundo e disse que estava esperando um filho. O silêncio tomou conta. A chuva caía forte. O vento balançava as árvores. Joaquim a puxou para um abraço apertado e disse que então iriam embora. Agora, hoje mesmo. Isabel perguntou para onde, dizendo que tinha responsabilidades. A fazenda, os trabalhadores, que não podia simplesmente abandonar tudo. Joaquim insistiu que ela podia, que eles podiam, que iriam para longe, para o sul, para o norte, não importava, mas juntos. Isabel queria acreditar, Deus como ela queria. Mas antes que pudessem decidir qualquer coisa, alguém os viu. Dona Mariana, a governanta da fazenda, uma mulher severa e religiosa, havia seguido Isabel naquela noite, desconfiada, curiosa, indignada, e viu tudo. A baronesa nos braços de um tropeiro mulato, abraçados, chorando, falando de fuga.
Mariana voltou ao casarão em silêncio, mas na manhã seguinte a notícia já corria. Primeiro entre os empregados, depois entre os vizinhos fazendeiros, depois na cidade e finalmente na alta sociedade paulista. A baronesa Isabel do Vale Formoso, viúva respeitada, administradora exemplar, estava grávida de um tropeiro mulato. O escândalo foi devastador. Cartas anônimas começaram a chegar, insultos, ameaças, palavras horríveis escritas com ódio. Degenerada, traidora da sua classe, vergonha do império. Isabel trancou-se no casarão, parou de sair, parou de receber visitas. E Joaquim foi proibido de entrar na fazenda. Se essa história está mexendo com você, compartilhe com alguém, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Joaquim tentou voltar, tentou várias vezes. Mas os capatazes da fazenda, sob ordens da família de Isabel, o expulsavam, com violência se necessário. E Isabel, por sua vez, recebia pressão de todos os lados. Primos distantes apareceram exigindo que ela se internasse num convento. Advogados sugeriram que ela alegasse loucura temporária para salvar a reputação da família. Padres foram chamados para exorcizar o demônio da luxúria que havia se apossado dela. Mas Isabel não cedeu. Ela trancou-se no quarto, colocou as mãos sobre a barriga que começava a crescer e tomou uma decisão. Ela escreveu uma última carta para Joaquim. A carta dizia: Joaquim, não há futuro para nós neste mundo, não da forma que sonhamos. A sociedade não nos perdoará. E eu não posso condenar você a viver como pária por minha causa. Vou ter nosso filho, vou criá-lo e vou amá-lo com toda a força que tenho. Mas você precisa seguir, precisa viver, precisa ser livre como sempre foi. Me perdoe por não ser forte o suficiente para fugir com você. Te amarei até o meu último suspiro, Isabel. Ela entregou a carta a um empregado de confiança, pedindo que a levasse até Joaquim. E chorou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Em outubro de 1873, Isabel deu à luz uma menina. Uma menina de pele morena, olhos negros, cabelos cacheados. Isabel a chamou de Clara, Clara do Vale Formoso. A sociedade paulista virou as costas para ela. Antigos amigos a abandonaram. Convites para bailes e eventos pararam de chegar. Ela se tornou uma espécie de fantasma social. Existia, mas não era reconhecida. Mas Isabel não se importou. Ela criou Clara com amor, com dedicação, com orgulho. E todas as noites, antes de dormir, ela pegava a caixa de madeira, escondida sob o assoalho, e relia as cartas de Joaquim. Joaquim nunca mais voltou à fazenda. Dizem que ele continuou sendo tropeiro, que percorreu estradas por anos, que nunca se casou, que carregava um retrato pequeno de Isabel no bolso, embrulhado em tecido. Ninguém sabe ao certo. Mas há relatos de que, anos depois, um tropeiro mulato de olhos tristes foi visto na região de Campinas, parado do lado de fora da fazenda Vale Formoso, olhando para o casarão ao longe, apenas olhando, como se estivesse dizendo adeus, ou como se estivesse lembrando. A história da baronesa Isabel e do tropeiro Joaquim é real. Documentos da época, cartas preservadas e relatos de descendentes confirmam tudo. Clara do Vale Formoso cresceu e se tornou professora. Viveu até os 82 anos. Nunca se casou e sempre contou com orgulho a história de amor dos pais. Isabel morreu em 1895, aos 60 anos, sozinha na fazenda. Mas dizem que até o fim ela guardava aquelas cartas, aquelas lembranças, aquele amor impossível que por 3 anos a fez sentir-se viva. Porque o amor verdadeiro não pede permissão. Não se importa com classe social, com cor de pele, com títulos ou sobrenomes. O amor verdadeiro simplesmente acontece. E quando acontece, muda tudo. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal. Aqui, histórias reais ganham vida, e você não vai querer perder a próxima. Mas a história de Isabel e Joaquim não termina apenas com a separação e o nascimento de Clara. Há detalhes que foram descobertos anos depois, através de cartas e diários escondidos. Detalhes que revelam a profundidade desse amor impossível. Quando Joaquim recebeu a última carta de Isabel, ele estava numa estalagem, na região do Vale do Paraíba, a caminho de Minas Gerais.
Era noite, chovia forte. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas. E quando terminou de ler, desabou. Testemunhas contam que ele chorou por horas, abraçado àquela carta, como se estivesse abraçando a própria Isabel pela última vez. No dia seguinte, ele desapareceu por 3 semanas. Abandonou as mulas, as mercadorias, tudo. Ninguém sabia onde ele estava. Quando reapareceu, estava diferente, mais magro, mais calado. Os olhos que antes brilhavam com vida, agora carregavam uma tristeza profunda. Joaquim voltou ao trabalho, mas nunca mais foi o mesmo. Ele passou a evitar passar pela região de Campinas. Fazia rotas mais longas, mais difíceis, só para não ter que ver a fazenda Vale Formoso de longe, porque sabia que se visse não resistiria. Isabel havia pedido que ele seguisse em frente. Enquanto isso, na fazenda, Isabel enfrentava seus próprios demônios. E gravidez foi difícil, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela passava horas na varanda, olhando para a estrada, esperando ver uma tropa de mulas se aproximando. Esperando ver Joaquim aparecer no horizonte, desafiando tudo e todos, vindo buscá-la como havia prometido naquela noite chuvosa. Mas ele nunca veio. E Isabel, no fundo, sabia que não viria, porque ela mesma havia pedido isso na carta. O parto de Clara foi longo e doloroso. Isabel quase morreu. Perdeu muito sangue. A parteira, uma mulher experiente, chegou a preparar a família para o pior. Mas Isabel resistiu, lutou, porque sabia que tinha que viver por aquela criança. Pela filha, que era tudo o que restava do amor de sua vida. Quando Clara nasceu e Isabel a viu pela primeira vez, ela chorou. Chorou ao ver os olhos negros da menina, idênticos aos de Joaquim. Chorou ao tocar a pele morena, ao ver os cabelos cacheados. Era como se Joaquim estivesse ali, naquela criança, vivo e presente. Isabel abraçou a filha com força e sussurrou: "Você é fruto do amor mais verdadeiro que já existiu. Nunca se esqueça disso." Os primeiros anos foram difíceis. A sociedade continuava a rejeitar Isabel. Quando ela ia à cidade com Clara, as pessoas desviavam o olhar. Algumas cuspiam no chão quando elas passavam. Crianças eram proibidas pelos pais de brincar com Clara. "Não se misture com aquela menina", diziam. "Ela é filha do pecado." Mas Isabel não deixou que isso destruísse sua filha. Ela educou Clara em casa. Ensinou-lhe a ler, a escrever, matemática, francês, história, geografia, tudo o que uma menina da alta sociedade aprenderia. E, mais importante, ensinou-lhe sobre amor. Sobre como o amor verdadeiro não conhece barreiras. Sobre como seu pai era um homem honrado, trabalhador, bom e digno, independentemente do que a sociedade dizia. Clara cresceu ouvindo histórias sobre Joaquim. Isabel contava sobre o primeiro encontro de olhares no pátio da fazenda, sobre as conversas no galpão sob a chuva, sobre os encontros secretos na clareira, sob as estrelas. "Seu pai tinha as mãos mais honestas que já conheci", Isabel dizia, "calejadas pelo trabalho, mas suaves quando tocavam meu rosto." Clara ouvia tudo com atenção, guardando cada palavra, cada detalhe, construindo na memória a imagem de um pai que nunca conhecera. Quando Clara tinha 7 anos, algo extraordinário aconteceu. Era uma tarde de domingo. Isabel e Clara estavam no jardim da fazenda, quando um homem apareceu no portão. Velho, de cabelos grisalhos, roupas simples, apoiado numa bengala. Ele pediu para falar com a baronesa. Quando Isabel foi até o portão, o homem tirou o chapéu e disse: "Meu nome é Benedito. Fui companheiro de estrada de Joaquim por muitos anos." Isabel sentiu o coração disparar. Ele está bem?" perguntou, a voz tremendo. O velho Benedito baixou a cabeça. "Ele faleceu há 3 meses, senhora. Febre, não resistiu." O mundo de Isabel desmoronou naquele instante. Suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou no portão para não cair. Clara, assustada, correu e segurou a mão da mãe. "Mas antes de morrer", continuou Benedito, "ele me pediu uma coisa." O velho tropeiro tirou do bolso um pequeno embrulho de tecido surrado. "Me pediu para entregar isso para a senhora e para a menina." Isabel pegou o embrulho com mãos trêmulas. Dentro havia 3 coisas. Todas as cartas que Isabel havia escrito para Joaquim,
cuidadosamente preservadas e amarradas com um barbante vermelho. Um pequeno retrato pintado de Isabel, que ele sempre carregava. E uma carta, a última carta de Joaquim. Isabel abriu a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. A letra era a mesma, torta mas honesta. Minha Isabel, se você está lendo isso é porque já parti. Vivi todos esses anos com seu amor no peito. Nunca me casei. Nunca amei outra pessoa, porque você foi tudo. Respeitei seu pedido e não voltei, mas não passou um dia em que eu não pensasse em você e na nossa filha. Diga a ela que o pai dela foi um homem simples, mas que amou com toda a alma. Diga que ela nasceu do amor mais puro que existe. E diga que eu vou esperar por você, do outro lado, onde não há preconceito, onde não há sociedade nos julgando, onde só existe amor. E amo, Isabel. Sempre te amei, sempre te amarei, seu Joaquim. Isabel desabou no chão chorando. Clara se ajoelhou ao lado da mãe, abraçando-a, chorando também, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. O velho Benedito esperou em silêncio respeitoso até que Isabel conseguisse se recompor minimamente. Ele foi um bom homem, senhora, disse Benedito, o melhor que conheci, e ele amou a senhora até o último suspiro. Disso eu sou testemunha. Depois dessas palavras, o velho tropeiro se despediu, colocou o chapéu e seguiu estrada afora, desaparecendo no horizonte. Isabel nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Ela mandou fazer um pequeno altar no quarto, com o retrato de Joaquim, as cartas dele e flores frescas que trocava todos os dias. E todas as noites, antes de dormir, ela lia a última carta dele. E sussurrava para o vazio: eu também te espero, meu amor, eu também te espero. Clara cresceu e se tornou uma mulher forte, inteligente e independente. Aos 18 anos, foi para São Paulo, capital, estudar. Tornou-se professora. Dedicou sua vida a educar crianças pobres, muitas delas negras e mulatas, que eram rejeitadas pelas escolas tradicionais. Meu pai não teve a chance de estudar, ela dizia, mas eu vou garantir que outras crianças como ele tenham essa chance. Clara nunca se casou. Quando perguntavam por quê, ela respondia: porque vi o que é o amor verdadeiro através da história dos meus pais. E não vou aceitar nada menos que isso. Isabel viveu até os 60 anos. Nos últimos anos, ficou cada vez mais reclusa. Passava horas na varanda, olhando para a estrada como se ainda esperasse ver Joaquim aparecer com sua tropa de mulas. No dia em que morreu, Clara estava ao seu lado. Isabel segurou a mão da filha, sorriu pela primeira vez em anos e disse: ele está me esperando, Clara. Eu posso sentir. Finalmente vou reencontrá-lo. E fechou os olhos pela última vez, com um sorriso nos lábios. Clara enterrou a mãe com todas as cartas de Joaquim, o retrato dele e a última carta que ele havia escrito. Para que estejam juntos para sempre, ela disse durante o enterro. Como deveriam ter estado em vida. Anos depois, já idosa, Clara escreveu um livro contando toda a história de seus pais. O livro causou polêmica na época. Algumas pessoas a criticaram. Outras a aplaudiram por sua coragem. Mas Clara não se importava com a opinião alheia. Esta é uma história de amor verdadeiro, ela escreveu no prefácio do livro. E o amor verdadeiro merece ser contado, celebrado, lembrado. Não importa se a sociedade da época não aprovou. Meus pais se amaram com uma intensidade que poucos conseguem alcançar. E eu sou o fruto desse amor, e tenho orgulho disso. Clara morreu aos 82 anos, em 1955. Antes de morrer, pediu que a enterrassem na fazenda Vale Formoso, ao lado da mãe. E pediu que colocassem uma placa no túmulo com a seguinte inscrição: aqui descansa Clara, filha de Isabel e Joaquim, fruto do amor que desafiou um império. Hoje, mais de 150 anos depois, a história da baronesa Isabel e do tropeiro Joaquim ainda é lembrada. A fazenda Vale Formoso ainda existe, embora em ruínas. O casarão está abandonado, tomado pelo mato. Mas diz a lenda que em noites de lua cheia é possível ver duas figuras caminhando pela mata em direção ao riacho. Uma mulher de vestido longo, um homem de chapéu, de mãos dadas, caminhando juntos. Finalmente livres, finalmente unidos, finalmente em paz. Esta foi a história real da baronesa Isabel do Vale Formoso e do tropeiro Joaquim.
Um amor que desafiou a sociedade, enfrentou o preconceito, resistiu à separação e permaneceu vivo mesmo após a morte. Porque o amor verdadeiro não morre, ele se transforma. Vive nas cartas guardadas, nas histórias contadas, nas lágrimas choradas. E vive em cada pessoa que ousa amar contra tudo e contra todos. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui você encontra histórias reais que emocionam, que inspiram, que nos lembram da força do amor humano. Deixe nos comentários o que você achou dessa história incrível e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Até a próxima história e lembre-se, o amor sempre vence, sempre.